Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que recebe hoje aqui nos estúdios da Rádio Super o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Olá, vereador, obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Guilherme, Thalita, bom dia. Bom estar aqui na Rádio Super. Bom dia. Vereador, vamos começar discutindo evidentemente o que afeta e importa mais a população de Belo Horizonte. A passagem de R$6, que é absolutamente, e eu vou me permitir usar a expressão aqui, pornográfica contra o cidadão, tem agora uma discussão que está sendo levada entre a Prefeitura e a Câmara Municipal para encontrar o aceno para as condicionantes, que sejam evidentemente atendidas na proporção pedida no projeto de lei apresentado e que ache-se um valor. O senhor trabalha com um valor específico para qual possa chegar essa passagem com a redução ou ainda estamos trabalhando num campo aberto? Avançamos nas últimas 48 horas, as propostas que eu levei para o prefeito foram praticamente todas aceitas e elas miram duas coisas: qualidade e respeito. Ou seja, o cidadão está cansado de entrar num ônibus cuja porta está caindo, o ar não está ligado, o horário não está sendo respeitado. E aí o que acontece? Uma multa que nunca é paga. A minha proposta tem muito bom senso. Se o empresário não cumpriu o básico, ele não recebe o subsídio. Isso foi aderido ao projeto, num substitutivo que o prefeito já aceitou, com outras gratuidades que facilitam muito a vida de Belo Horizonte como um todo. Não é populismo, vamos deixar claro. Ninguém paga pela quantidade de lixo que é recolhido na sua casa. E muitas partes de Belo Horizonte, mesmo que não pagam a taxa de lixo, tem o lixo recolhido, porque isso é bom para a cidade. Idem iluminação pública. Então, quando eu proponho que vilas e favelas não paguem a passagem, seja um tarifa zero, nós estamos beneficiando uma inclusão na nossa cidade. Quando a gente transforma o meio passe estudantil em passe livre estudantil integral, estamos facilitando a educação. E toda vez que um jovem não deixar de ir à escola por não ter dinheiro, a cidade está ganhando. Ainda, uma pessoa que esteja procurando emprego, o tratamento de saúde, uma mulher que sofreu violência física e está procurando se reinserir na sociedade, tudo isso é muito positivo. E o custo, nós estimamos ali com a prefeitura, 6.700.000. Isso faz sentido, não é um valor abusivo. Então, a partir do momento que nós avançamos nessa direção, a cidade ganha. E vem a sua pergunta, que é a minha pergunta desde o início. Ou seja, na hora que a prefeitura pede uma pressa, vamos aprovar que a passagem vai cair? Eu tenho uma pergunta básica: vai cair para quanto? Para mim, no acordo, o básico é 4,50. Ou seja, o valor é muito alto, nós estamos falando de R$500 bilhão sendo depositado. Eu sempre disse, Guilherme, que eu parto do pressuposto de três situações. O ideal para mim é a anulação do contrato. Como o MP de Contas autorizou, a Câmara começou esse processo, mas que não é da noite pro dia. Segundo, voltar a tarifa para 4,50 o quanto antes. Daí um projeto de resolução que está tramitando e que pode ser aprovado ainda em maio para já cair com o preço da passagem. E claro, discutir esse sistema de uma maneira mais profunda. Não adianta ficar nessa novela de todo ano. Aumenta a tarifa e fica tudo igual. Então, nesse aspecto, muito mais do que discutir o preço da passagem, eu acho que nós temos que discutir região metropolitana, planejamento urbano, mas é uma história que você já acompanha, que eu defendo há tempos. Agora, Gabriel, o senhor começa a entrevista dizendo que nas últimas 48 horas nós já tivemos avanço nesse assunto, mas a passagem ainda continua a R$6. Sim. O que está por vir? Ainda hoje tem discussão, tem conversa sobre isso? Quais são os próximos passos? Bom, tá aqui na capa, né, do jornal O Tempo. A Prefeitura de Belo Horizonte pede mais tempo para discutir a passagem. O que é isso? Na verdade, a pergunta que eu fiz pro prefeito e que eu venho fazendo desde o início é: prefeito, se a gente aprovar amanhã o subsídio, a passagem vai a 4,50? E essa resposta ainda não existe. Então, não pode a Câmara Municipal votar no escuro. Né? Quando você vai numa loja e quer fazer uma compra, você sabe o valor. Então, a pergunta é: aprovando, vai para 4,50? Não vai para quanto? Porque aí nós temos que saber a pergunta também que eu tenho feito desde o início: quanto custa o quilômetro? Esse projeto, ele vem de um outro que é da minha autoria. Nós mudamos a forma de remuneração dos empresários, não é mais por passageiro, é por quilômetro rodado. E aí tem que ficar muito claro quanto custa no sentido de combustível, insumos, pneu, motorista, veículo. E outra, coloquei também no acordo que tem que ter mais ônibus novo adquirido na cidade, porque as pessoas estão sofrendo. Então, eu acho que nós avançamos nas condicionantes e a prefeitura tem que deixar claro
qual é o valor que a passagem fica se o subsídio for aprovado. Mas enquanto isso, Thalita, está tramitando na Câmara Municipal o projeto de resolução que contou com 16 assinaturas. Eu agradeço cada um dos 16 vereadores que assinaram este projeto, cada um deles que assinou fez muito bem. E ele tem o seu prazo regimental, ficando concluído, nós vamos à votação e aí a passagem pode cair de imediato. O senhor tem, nesse momento, alguma convicção de que o valor possa ficar em 4,50? Eu tenho trabalho, sabe? Política, mais do que convicção, precisa de trabalho. Aí estou mostrando aqui em primeira mão para você, tá aqui na nossa tela. Eu mandei um ofício ontem mesmo, a pedido do prefeito, para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, que é mineiro. E claro que o senhor sabe que eu não sou adepto muito aos métodos convencionais e mandei para ele uma mensagem de WhatsApp. Então, tudo bom, amigo? Estou aqui com o prefeito. Precisamos ir a Brasília com urgência. O senhor consegue nos receber semana que vem? Claro, amigo. Quando querem vir? Eu mandei um vídeo meu com o prefeito, estávamos no jantar como ontem, e falei, quinta-feira, dia 4. Ele, perfeitamente, dia 4, 4 horas da tarde, na residência oficial. E o que eu quero pedir do presidente do Senado? Está tramitando lá no Senado o projeto de lei 3.271 de 2021 do ex-senador Antônio Anastasia. Ele pega parte da CID, né, e transfere isso para ônibus das capitais. O imposto dos combustíveis, para ficar claro aqui para o nosso ouvinte. Ou seja, quem está pagando imposto sobre o combustível, esse imposto que já está em Brasília, passa a financiar o sistema de transporte coletivo nas capitais. Isso é justo e é o que está faltando a Belo Horizonte e a Minas. Nós temos mais força política em Brasília para trazer de volta os impostos que nós pagamos. Ou seja, se nós conseguirmos aportar, por exemplo, 100, 200 milhões nesse sistema de subsídio, minha meta é que a passagem caia ainda mais. Porque a partir do momento que a gente tem uma passagem mais barata e um sistema com mais qualidade, eu não tenho no ônibus só quem está condenado ao ônibus. O importante, Guilherme, eu falo isso sempre, é que a classe B, a classe A volte a utilizar ônibus, porque a cidade só vai destravar quando ela não for totalmente voltada para carro. O engarrafamento somos nós. Ou seja, se você tem na Amazonas, na Afonso Pena, uma quantidade absurda de carro, nada vai funcionar. Então nós precisamos trabalhar os ônibus não só para pobres, para as pessoas que estão ali condenadas o dia inteiro a usar um veículo que ela não queria. Tanto que quem pode tá indo para moto, tá indo para Uber, tá indo para outras situações que entopem as ruas. Então o objetivo é trabalhar em Brasília para ter mais subsídio e também, ainda em maio, eu vou estar com o governador Romeu Zema para apresentar um projeto de lei que integra a tarifa da região metropolitana. Projeto que eu espero que ele assine e mande para a Assembleia Legislativa, de modo que hoje nós temos 18 cartões sendo utilizados na região metropolitana, sendo que São Paulo há anos já tem um bilhete único, né? Então eu acredito que o caminho é a integração, o pensamento urbano. Essa é a minha luta, essa é a minha briga, né? Eu não tenho um problema com o prefeito, eu não tenho um problema com a prefeitura. A minha questão é que basta sair na rua, conversar com as pessoas, usar os ônibus para ver que não tá bom. E tem solução para melhorar, mas isso envolve muito trabalho e muita dedicação. Bom, queria saber também, vereador, uma outra questão relacionada a transporte. O senhor falou da CID e desse projeto, uma proposta que era do ex-senador Antônio Anastasia, mas cogita-se, em alguma hipótese, que você possa aumentar a carga tributária necessariamente para um setor que se considere hoje beneficiado em Belo Horizonte? E eu estou aqui falando hipoteticamente, não estou mencionando um setor em específico, para que a partir de uma carga tributária um pouco maior, o transporte encontre uma fonte de financiamento, porque no horizonte em que a gente enxerga, falar em aumento de carga tributária, eu sei que é dolorido, eu sei que é difícil para qualquer cidadão, mas eu também não consigo vislumbrar do ponto de vista econômico de onde encontrar recurso. Tem lugar? Bom, eu acabo de mencionar um, e eu acho que na política brasileira, na política pública, os recursos estão. É a má utilização deles que condena a população a um serviço ruim. Por exemplo, não dá pra gente pensar nesse assunto utilizando uma ideia dessa em Belo Horizonte. Ou seja, nós temos que pensar de maneira sistêmica a região metropolitana. Porque a partir do momento que nós estamos fazendo algo isolado na nossa capital, Betim, Contagem, Nova Lima, não vão se integrar. Então, o que eu acredito que é o primeiro passo é fazer como já houve em outras regiões metropolitanas do planeta, integrar o sistema e fazer um sistema de vasos comunicantes, em que a tarifa seja inteligente de modo a motivar todo o tecido urbano a ir na mesma direção. Então, antes de discutir qualquer coisa nesse sentido,
O fundamental é transformar o sistema em algo muito mais inteligente do que ele é hoje. Agora, Gabriel, quando o senhor fala sobre integrar essa tarifa aí da região metropolitana, já há conversa com as outras prefeituras? Já estive com as presidências de Câmara, tanto de Betim, como Nova Lima, com os prefeitos, né? Converso muito com meu amigo prefeito Vitório Medioli, com o prefeito João Marcelo de Nova Lima, porque a verdade é que Belo Horizonte, nos últimos anos, abriu mão de liderar a região metropolitana. São 34 municípios e Belo Horizonte tem que ser, claro, a locomotiva de uma região do estado onde vivem 1/3 da população mineira. E se une, por exemplo, Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Contagem numa tarifa única, outros municípios, obviamente, vão aderir. Mas eles já estão nessa conversa e o governo estadual tem que ter esse papel, né? Nós temos a Mila Costa, que eu sempre elogio, que é uma pessoa que pensa a região metropolitana, não só do ponto de vista do transporte, mas do planejamento, do saneamento. E isso tem que acontecer. Então as conversas já estão muito avançadas, tanto que o anteprojeto foi enviado para o secretário de transporte do governo estadual. Ele já deu uma devolutiva, nós demos uma segunda, o texto está amarrado. Eu estava esperando o governador passar por essa reforma administrativa que ele driblava ali na Assembleia Legislativa, ela já foi aprovada e agora nós vamos nos sentar para dar início a essa tramitação. Eu já conversei com muitos deputados na Assembleia que adoram a ideia, né? Meu amigo deputado Dorgal Andrada, João Vitor Xavier, Ale Portela, próprio Tadeuzinho, que é meu amigo, presidente da Assembleia, achou a ideia muito importante, sensacional. Esse é o papel do nível estadual. A vida está nas cidades, né? O que existe mesmo no Brasil são 5.570 municípios. Prefeito e vereador é que sabe a dor do povo. O governo estadual, ele tem que agir para unir os municípios, sobretudo nas regiões metropolitanas. E ao governo federal, eu espero que eles assinem um cheque, né? Porque essa coisa de ficar em tudo para Brasília, o recurso ficar concentrado lá e não voltar, não faz sentido. Não é só Belo Horizonte que está sofrendo com a questão dos ônibus. Várias capitais do Brasil estão enfrentando a mesma crise, né? O Rio, Teresina, Salvador. Então, se isso é um problema nacional, eu não vi isso na boca dos candidatos à presidência. Impressionante. Esse assunto não entrou na pauta, né? Um assunto ideológico ali, outro acolá, uma coisa que movimenta muito a internet, mas ônibus, sistema único de mobilidade, trem de velocidade, metrô, ou seja, o que muda impacta a vida das pessoas, ficou muito longe do debate presidencial. A Frente Nacional dos Prefeitos já fazia alguma alegação nesse sentido já há alguns anos, mas nunca vocalizada pelos terça-feira que vem, inclusive, o prefeito Fuad não vai poder participar de um encontro com o prefeito Eduardo Paes e com a Frente de Prefeitos. Ele pediu para que eu representasse. Eu vou tentar conferir na agenda, nós temos votações, mas sendo possível, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que eu cito sempre, tem sido um exemplo de pensamento sistêmico, ou seja, é uma pessoa que teve a coragem de colocar abaixo a perimetral, de entender que a região central no Rio não podia ser escrava de um modelo de carros. E quem passa lá hoje acha incrível. Na época que ele foi botar abaixo, é doido, Sim. Tá sonhando, porque isso é muito comum na política e eu gosto desses desafios, sabe? Na hora que você dá uma ideia e fala que vai fazer, muita gente duvida, fala que não é possível, até ficar pronto. Aí depois, de repente, parece que esteve sempre lá. Isso me motiva muito na vida pública, porque muitas cidades do planeta se transformaram completamente a partir de ideias que no começo não parecem ser possíveis, mas com muito trabalho e dedicação elas acontecem. Agora, Gabriel, desculpa, Guilherme, mas antes da gente terminar nossa entrevista, que o nosso tempo aí já está quase encerrando também, vamos falar um pouquinho sobre política. Nos últimos dias, e tem ficado cada vez mais claro aí, essa relação que parece não tão boa entre você e o prefeito. Embora o senhor já tenha negado com a gente aqui, e o próprio prefeito também. Mas aqui nessa entrevista, o senhor já citou em 3 vezes ou 3 oportunidades, situações em que vocês estão juntos ou estarão juntos para alguns compromissos que representem a cidade, que representem a capital mineira. Mas a gente vê também, por outro lado, algumas declarações nas últimas semanas, nos últimos dias, como uma em que o senhor chamou o prefeito, por exemplo, de covarde. De fato, qual é a relação que Gabriel Azevedo e Fuad Doman têm hoje e como é essa relação entre vocês? Uma relação como preconiza a Constituição, de harmonia e independência. Quando eu chamo as pessoas pelo que eu chamo, é porque eu não fui brindado pelo dom da dissimulação e da hipocrisia. Quando eu acho que o prefeito acerta, sou o primeiro a elogiar. E quando eu acho que ele erra, eu digo. É isso que é a coisa mais natural da vida. Guilherme, Thalita, se eu achar que eu concordo com vocês, eu direi. Se eu achar que discordo, eu também direi. Da maior parte dos projetos de lei que o prefeito manda para a Câmara Municipal, como eu já disse, quase tudo está aprovado, em ritmo célere. Ontem nós dois estávamos ali jantando na 4ª Região Militar, né, no comando com o comandante militar do Leste,
Estávamos eu e o prefeito na mesa, e ambos contando casos, eu do Colégio Militar, ele de quando ele serviu. Fazemos sempre um gracejo comum, porque ele era da arma de infantaria e eu da arma de cavalaria. E no Exército Brasileiro há uma brincadeira que envolve os dois, por são armas bases, mas com estilos diferentes. Então o prefeito é um infante, eu sou um cavalariano. Juntos a gente está agindo com as nossas diferenças, mas pelo bem da cidade. Tanto que vamos juntos ao senador Rodrigo Pacheco. Eu acho que nesse processo todo, Thalita, o que as pessoas geralmente não estão acostumadas é porque no Brasil, Câmara Municipal, Poder Legislativo, geralmente é apêndice do Poder Executivo. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte não é funcionária da Prefeitura. Nós somos um poder independente, com 41 vereadores que trabalham muito pela cidade, que não são nem funcionários do prefeito, nem meus funcionários. Todos eles têm o mesmo poder de decisão, todos eles têm um voto que vale o mesmo, e ali nada é na imposição, tudo é no diálogo e tudo mais. Então eu represento um poder que precisa melhorar os trâmites da prefeitura, e eu acho que nas últimas 48 horas, com o estilo cavalariano, nós tivemos avanço, que garantem qualidade, respeito e dignidade para o cidadão que usa ônibus na capital. Nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece eira e vezeiramente aqui essa parte do nosso Café com Política, vereador? Então vamos a ela. A velocidade de análise da prefeitura do atual projeto dos ônibus em BH? Poderia ter resolvido se no ano passado. Reforma da Previdência, quais as chances de prosperar nesse ano? A prefeitura precisa dizer. Anulação de contrato dos ônibus, possível até 2024? A Câmara Municipal já iniciou, espero que sim. Fontes de financiamento para o transporte, de onde podem vir? Publicidade nos ônibus, recursos federais, integração metropolitana e inteligência no sistema. Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nos microfones da Super. Até uma próxima oportunidade. Só chamar que eu venho. Obrigado, Guilherme, obrigado, Thalita, e muito obrigado a você que está ouvindo. Obrigada, Gabriel Azevedo, pela participação. Ótima semana, ótimo fim de semana para o senhor, né? Já estamos quase no fim de semana. É quase. Não pra mim. Amanhã tem votação na Câmara. Tem votação. Votação não pra intensa. mim, tá? Não a gente mim. também não para não, viu? Nenhum de nós dois, Thalita, nem eu nem você, somos oriundos do Colégio Militar, nem infantes, nem integrantes de cavalarias ou outros assim. Eu continuo acordando às 4h55, né? Eu sei bem disso. Eu mando mensagem pra vocês às 5 da manhã e vou dormir meia-noite. É isso é verdade, então, gente. o ritmo é acelerado, é de carga de cavalaria mesmo.